Pessoal, vamos continuar aqui mais uma aula, né? Vamos ver aqui a parte de modelo, né, do transformador ideal, né? Ele operando em vazio e operando com carga. Então, como é que ele processa, né? Na aula passada a gente fez essa abordagem e agora vamos fazer uma aula para ficar aí com vocês e vocês estudarem, ok? Então, aqui é o modelo, pessoal, do transformador ideal. A gente tem um enrolamento primário com N1 espira e um enrolamento secundário com N2 espiras. No primário a gente coloca a fonte de tensão e no secundário a gente tem a tensão onde vai aplicar a carga. Então, no transformador ideal, a gente primeiro estuda ele como? Operando em vazio, ou seja, sem carga. Aqui a gente tem o que? A tensão V1, né, que é a tensão da fonte, que é a tensão de fase, valor eficaz. A tensão, a força contra-eletromotriz, que essa força contra-eletromotriz ela é gerada pelo fluxo mútuo, não é isso? Temos a força eletromotriz E2 e a tensão V2, que é a tensão de carga, ok? Então, para o transformador ser ideal, tem que apresentar, pessoal, 6 condições. A primeira condição é o seguinte: a corrente de magnetização tende a ser nula. Então, quando é que a gente tem uma corrente de magnetização nula? A gente tem quando a gente tem uma alta permeabilidade magnética do material que compõe o núcleo do transformador. Ou seja, na fórmula aqui, ó, a corrente de magnetização vai ser a tensão dividido pela reatância. Então, se essa reatância aqui tende a infinito, então essa corrente tende a zero. Como é que essa reatância tende a infinito? Quando a indutância dela tende a infinito. Então, a fórmula da indutância está aqui. E quando a gente tem um material com a alta permeabilidade, ou seja, se o μr do material que compõe o núcleo magnético tende ao infinito, L tende a infinito, essa reatância tende a infinito e a corrente de magnetização tende a zero. Então, a primeira condição, corrente de magnetização do transformador é nula, né? Outra coisa aqui, a dispersão do fluxo magnético, tanto no enrolamento primário como no enrolamento secundário, tende a zero. Quando é que a gente consegue isso? Quando a relutância do material que compõe o núcleo do transformador, quando a relutância tende a zero. E quando é que a gente tem uma relutância menor? A gente tem a relutância menor, ou seja, a oposição à passagem das linhas de fluxo magnético. A gente só tem essa redução na relutância quando a gente tem um material de alta permeabilidade magnética. Então, mais uma vez aqui a permeabilidade se apresenta. Quando essa μr aqui tende a infinito, essa relutância tende a zero e o núcleo ele tende a não se opor às linhas de fluxo magnético. Então, todo o fluxo fica ali concatenado no circuito magnético, né? no caminho do núcleo magnético. E não temos aí a figura do fluxo de dispersão, onde no modelo ele é representado por aquela reatância XL1 no primário e XL2, que é a reatância de dispersão do fluxo no secundário. A terceira condição, pessoal, a resistência do enrolamento que compõe a bobina do primário e do secundário, a resistência desse enrolamento é nula, ou seja, é um material de uma, vamos dizer assim, uma resistividade, né, nula. Então a resistência tende a zero. O núcleo também ele não apresenta esterese, ou seja, se o núcleo, aquele perfil do ciclo de esterese, vamos dizer assim, aquela área que compõe aquele perfil, ali está a perda. Então, se aquela área se estreita, então a gente não tem área, né? Então a perda tende a zero. Então, perda por esterese não há no transformador ideal. Outra perda que não tem é a perdas por correntes parasitas, que são as correntes de Foucault. Então a gente não tem correntes induzidas no material do ferro magnético, a gente não tem aquecimento provocado por essas correntes, né? E a sexta condição é que o núcleo não satura. Quando é que o núcleo não satura? Quando a permeabilidade magnética do material também tende a infinito. Ou seja, a saturação ocorre quando os domínios magnéticos das moléculas que contêm o núcleo estão todas orientadas. Então, quando ocorre a saturação, há a dispersão do fluxo. Então, imagina aí, pessoal, aquela curva de BH, onde B é a indução magnética e o H é a intensidade de campo magnético. Então, B é igual a μ vezes H. Se esse μ tende a infinito, então, quando o H vai subindo, o B, que é a indução magnética no eixo das ordenadas, também vai respondendo. Então,
seria assim uma representação linear. Então não haveria aquela saturação. Então quando eu tenho um Mi que é o Mi0 vezes o MiR do material, se esse meu MiR tender a infinito, então não vai haver aquele joelho, não vai haver aquela saturação no núcleo magnético. Então, vê só, pessoal, as fórmulas, equações fundamentais aqui do transformador, a gente já viu em aulas passadas, que é essa aqui, ó. Tanto a força contra a eletromotriz como a força eletromotriz, ela depende da frequência, do número de espiras e do fluxo máximo, né? A gente viu que o fluxo ele tem uma representação senoidal e o pico é esse fluxo máximo aí, é o fluxo de pico. Então a gente tem a força contra a eletromotriz E1 no rolamento primário e a força eletromotriz no rolamento secundário. Se a gente fizer uma relação de E1 dividido por E2, a gente vai ter exatamente, pessoal, N1 dividido por N2. Por quê? Essa constante aqui corta, a frequência é a mesma, corta, e o fluxo máximo é o mesmo, corta. Então, V1 sobre V2 vai ser N1 sobre N2. E como o transformador é ideal, eu não tenho aquelas quedas de tensões que a gente viu no transformador real, né? Então, o V1 vai ser igual a o E1 e o V2 vai ser igual ao E2. Então, aqui, ó, essa relação aqui obedece num transformador ideal. E1 sobre E2 é igual a V1 sobre E2. Se isso aqui, essa condição aqui é satisfeita, então V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2, que é igual a alfa, ok? Que é igual a relação de transformação do transformador. Vamos colocar agora uma carga no modelo transformador ideal para a gente ver como é que se comporta. Então a gente coloca aqui uma carga Z2 e tem uma tensão aqui V1 no enrolamento primário. Então Z2 vai puxar uma corrente e o enrolamento primário vai passar uma corrente que a gente chama de I1, né, a corrente no primário, devido à corrente 2. Porque essa corrente 2, quando passar pelo enrolamento secundário, vai gerar um fluxo φ2. Esse fluxo φ2 vai tender a diminuir o fluxo mútuo. Então, como a gente não pode diminuir o fluxo mútuo, porque o fluxo mútuo é que gera a força contra a eletromotriz. Se eu reduzir aqui E1, eu vou reduzir a minha tensão da fonte, onde isso não é permitido. A tensão da fonte ela é controlada pelas unidades de gerações das centrais de geração, né? Então, como a gente não pode mudar E1, então o sistema de potência já entrega essa corrente I1 para gerar um fluxo φ1 e ser contrário ao fluxo φ2 de forma anular e deixar constante o fluxo mútuo, ok? Então a força magnetomotriz aqui, ó, do enrolamento primário com o enrolamento secundário, isso aqui dá uma igualdade. Então a gente aqui pode ter uma relação I2 dividido por I1 vai ser N1 dividido por N2, ok? E também no transformador ideal, pessoal, a potência que é puxada no secundário é a mesma potência que é fornecida para o primário. Eu não tenho perdas. Então, S1 é igual a S2. Então, V1 em 1 é igual a V2 e 2. Então, se eu colocar aqui V1 dividido por V2, vai ser igual a I2 dividido por I1. Onde isso aqui é a minha relação de transformação. Então, essa igualdade aqui também é satisfeita. A relação transformação é V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre I1, que é igual a N1 sobre N2. Ok? E aqui, como é que a gente faz, pessoal, para a gente transferir, a gente já viu em aulas passadas, a gente transferir a impedância de um lado, vamos dizer, do lado secundário para o lado primário. Só é a gente fazer o seguinte, pessoal. A gente multiplica por o quadrado da relação transformação. Se eu tenho uma impedância no secundário, eu quero transpassar ela para o primário, eu pego a relação transformação, que é N1 sobre N2, eleva ao quadrado e multiplico essa impedância no meu secundário. Então eu vou ter impedância lá no primário, ok? E se eu quiser passar a impedância do primário para o secundário, eu faço o seguinte, eu pego a impedância do primário e divido pelo quadrado da relação de transformação. Simples assim. Como é que a gente demonstra essa fórmula? A gente sabe que V1 dividido por V2 é N1 dividido por N2. Então, eu pegar V1 aqui vai ser N1 dividido por N2 vezes V2. E 1 sobre 2 é igual a N2 sobre N1. Então, I1 vai ser N2 dividido por N1 vezes I2. Ok, pessoal? Então, se eu fizer uma relação de V1 com I1, eu vou ter essa equação aqui. Ó. V1 dividido por I1 vai ser N1 dividido por N2 ao quadrado,
ok? Isso aqui dividido por isso, e vai dar V2, que multiplica V2 vezes 2 desse lado aqui. Então a gente já tem aqui o quadrado da relação de transformação. O que é V1 dividido por I1? É Z1, que é impedância, lei de Ohm. E V2 dividido por I2 é Z2, lei de Ohm. Então, Z1 é igual a relação de transformação ao quadrado vezes Z2. Então, Z1 é o que? É a impedância do lado primário. Então, se eu pegar Z2, tudo que está do lado secundário, multiplicar pelo quadrado da relação de transformação e colocar no primário, eu vou transferir a impedância do secundário para o primário. Professor, e como é que eu faço para transferir a impedância do primário para o secundário? Aí vai ser o seguinte, pegar a impedância do primário e dividir pelo quadrado da relação de transformação. Aí eu vou ter toda a impedância lá no primário transferida para o meu secundário. Ok? Aqui é mais um exemplo, por exemplo, se eu tenho aqui, a carga estava aqui, a carga Z2, eu peguei Z2 e passei para o primário. Como é que eu faço isso? Eu pego Z1, vai ser o quê? Vai ser a relação de transformação ao quadrado vezes Z2, que está aqui, ó. Isso é refletir a impedância do secundário para o primário. Eu cancelei o transformador e eu peguei a impedância e coloquei aqui no primário. Ok? Então, tudo que a gente for transferir do secundário para o primário, eu multiplico pelo quadrado da relação de transformação. E todas as impedâncias que eu transferi do primário para o secundário, eu divido pelo quadrado da relação de transformação. Ok, pessoal?